Na década de 1950, no Rio de Janeiro, nasceu uma forma criativa de se cantar o samba, inicialmente chamada de bossa nova. Com a influência do jazz e a origem do samba, esse gênero musical foi difundido por grandes compositores como João Gilberto, Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Com o passar dos anos, a bossa nova passou a ser uma grande referência no movimento da música popular brasileira, que aos poucos atingiu todos os cantos do mundo. Um dos mentores bossa-novistas foi João Donato, pianista, cantor e compositor brasileiro, conhecido por sua criatividade de fusões musicais. E é sobre ele que se trata o trabalho de conclusão de curso da jornalista Letícia Imperador, formada na Universidade Presbiteriana Mackenzie, que resultou no documentário João Donato, Eu Sou Aquele Mesmo Menino. Letícia é a nossa convidada de hoje, do Doc Oficina. Olá, Letícia, seja bem-vinda. Obrigada, estou feliz de estar aqui hoje. Você pode explicar pra gente um pouquinho quem é João Donato? O João, ele é um músico, né? Como você falou, pianista, compositor. Começou a carreira dele lá na década de 50 e desde então não parou, continua até hoje fazendo música. Ele teve uma contribuição muito grande para a bossa nova, mas ele não foi muito reconhecido por isso. Por que você escolheu retratar ele no seu TCC? O João, para mim, ele é mais ou menos como uma entidade musical, assim. Tom Jobim acreditava ele como um dos pais da bossa nova e as pessoas acreditavam Tom Jobim como o pai da bossa nova. Então, ele falar isso do Donato é uma coisa muito incrível. Eu decidi retratar isso exatamente por isso, pelo João não ser tão reconhecido por tantas coisas que ele fez. Várias composições, você vê, várias músicas populares que estão em alta são do João, primeiramente, né, instrumentais e tudo mais. Depois colocaram letra e acabaram ficando populares. Em meio a tantos gêneros musicais, por que você escolheu retratar a bossa nova? Sempre gostei muito do gênero, né? Comecei a gostar de bossa nova por conta do João Gilberto, comecei ouvindo o João. E aí, por conta dele, acabei conhecendo o Donato com a música Minha Saudade, e aí fui pesquisar, e desde então só fui me apaixonando mais. E como que você acha que tem sido a cobertura da mídia diante de tantos gêneros musicais? Acho que ela peca um pouquinho em alguns gêneros, ela dá muito mais visão pro que é mais popular, o que está mais em alta. E ela acaba pecando principalmente para a música brasileira, porque você vê que muitos meios só falam não, porque é o internacional que está em alta e não sei o que, não sei o que. E o pessoal esquece que aqui tem muita coisa boa. Logo no começo do documentário, você utiliza a frase menino de 84 anos. Por que menino? Porque o João é um menino. Ele fala isso, né? Foi por conta disso também que eu escolhi o nome do Doc, é uma das últimas frases que ele fala. Que eu pergunto pra ele, quem que é João Donato? E daí ele fala, acho que eu sou aquele mesmo menino que fez a primeira valsinha dele quando ele tinha 7 anos. E aí eu coloquei por isso. E por conta dos meus entrevistados também, quem que é Donato? É uma criança, é um menino. Ele tem 84 anos, mas ele tá mais jovem que muita gente. Se eu precisasse definir com uma única palavra, o João é alegria. E a música dele traz essa alegria. Como que você escolheu seu TCC? Como que você chegou à conclusão que esse seria o tema do seu TCC? Eu tinha um tema anterior, né, do TCC, mas ele acabou dando errado. Eu fiquei frustrada e eu pensava em fazer alguma coisa relacionada com o João lá no 6º semestre, eu acho, mas eu conversei com um cara e falou, não vai dar certo. Eu falei, não vai mesmo. E aí, na hora do desespero que o outro tema não deu certo, eu falei, eu vou fazer do João e ponto. E acho que eu fiquei muito mais feliz e teve muito mais conteúdo do que se eu fizesse de outra coisa. Seu TCC foi basicamente gravado em São Paulo e no Rio de Janeiro. Como foi essa experiência de fazer tudo sozinha, viajar sozinha? É muito difícil, né? Primeiro, quando eu decidi, a primeira pessoa que eu contei foi o meu orientador. Depois fui falar com os meus pais, eles estavam desesperados, porque como é que você vai sozinha para o Rio de Janeiro, que
que hoje está muito perigoso em muitos lugares e tudo mais, mas é uma experiência muito boa, você chegar lá, você ter que se virar, você ter os seus entrevistados, você marcar uma hora com eles mudarem a hora totalmente para outra coisa, em uma cidade que você não conhece, então é bastante desafiador, mas é muito gratificante. Você disse que você tinha um tema anterior. Como que você conseguiu se organizar em pouco tempo e fazer que você tem um prazo para entregar o TCC? Foi bem complicado, assim, foi na base do desespero mesmo. Eu desisti de fazer outro tema e estava procurando uma coisa que me agradasse. E, no fundo, com medo de fazer sobre o João, porque gostava muito dele e não queria fazer negócio. Até que eu falei, chega, vou fazer isso. E, assim, se eu tivesse mais tempo, eu teria feito muito mais coisa, né? Queria ter feito muito mais coisa. Então, é legal se organizar um pouquinho antes e não deixar tudo pra cima da hora. E qual foi a parte mais difícil de fazer o documentário? Eu acho que as entrevistas foram bem complicadas, porque eram pessoas que eu admirava muito. Né? Chegar, por exemplo, eu conversar com o Marcos Valle, conversar com o João. Na entrevista com o João, na hora que ele entrou, eu tava muito nervosa, muito mesmo. E edição também é uma coisa bem complicada. Você quer usar isso e fala, não, você não pode usar isso aqui, você tem que cortar. É um processo bem complicado. Vai. E o que você leva de experiência pessoal com este trabalho? Mas você responde isso no próximo bloco. O Doc Oficina volta já. O Doc Oficina está de volta. Ao meu lado, a jornalista Letícia Imperador, autora do documentário João Donato, Eu Sou Aquele Mesmo Menino, realizado como trabalho de conclusão de curso de jornalismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Letícia, no bloco anterior eu te fiz uma pergunta. O que você leva de experiência pessoal com esse seu trabalho? Muita coisa. Foi muito incrível fazer esse trabalho, conhecer tantos músicos que eu admirava, assim, que eu pensei que eu nunca fosse chegar a conversar. O Donato, a minha entrevista com ele, a minha relação com ele depois do TCC foi uma coisa que eu não esperava que acontecesse e aconteceu. Eu brinco, eu falo que ele é meio que meu avô, assim, porque a nossa relação é muito boa comigo, com a família dele. Outros músicos também, Marcos Valle, Roberto Menescal. Eu nunca pensei que eu fosse conseguir conversar com os caras que inventaram a bossa nova, sabe? Que fizeram tanta diferença pra música, então me ajudou muito pessoalmente a ver que eu conseguia fazer as coisas que eu tinha vontade. Foi uma experiência muito boa. E qual foi a experiência mais marcante? Acho que ir pro Rio sozinha, né? Fazer tudo sozinha, você pega metrô sozinha, você tá com tripé, você tá com câmera, você morre de medo de acontecer alguma coisa. Eu acho que foi uma experiência que me marcou muito. Na minha primeira entrevista, quando eu cheguei no Rio, eu ia entrevistar o filho do João, o Donatinho, e era pra eu chegar no Rio 1h, eu cheguei às 2h30 e eu tinha uma entrevista marcada às 3h. Eu tava na Zona Sul e ele morava na Tijuca, demorava muito. Cheguei na porta da casa dele, ele marcou a entrevista para outro dia, atrasou muito no outro dia também. Então foi aí que eu falei, não vai ser fácil. Mas foi uma experiência boa para eu conseguir me organizar e padronizar as coisas que eu queria para o documentário. E depois do TCC, você está trabalhando com o quê? Eu trabalho no Blue Note de São Paulo, né, que é uma casa de jazz, bossa nova e blues, que abriu aqui na Avenida Paulista. Já tem no Rio de Janeiro e em outros lugares do mundo. E tá sendo muito bom, né? Porque é um ambiente que eu gosto, é um clima que eu gosto. O João foi fazer um show lá há um mês e é aquele negócio, a gente agora brinca, tô lá nos ensaios, tô no show também, então trabalhar com música pra mim é maravilhoso. E quais são as dicas que você dá para quem está fazendo o documentário? A primeira coisa é faça um roteiro. Você pode achar que é perda de tempo e tudo mais, mas faz um roteiro para conseguir te ajudar, para te dar um norte com isso. Ajuda muito você fazer em tópicos o que você quer colocar no seu documentário, o que você acha relevante.
E na hora da edição também vai te ajudar muito, vai te poupar muito tempo de você ficar assistindo tudo e acabar perdendo um tempo que você não tem. Você teve ajuda de alguém na hora da produção, na hora da edição, ou você fez tudo sozinho mesmo? A maior parte das coisas eu fiz sozinha. Em algumas entrevistas eu levei amigos. Acho que na entrevista do João, eu tinha uma amiga, que é ela do Rio, e o resto foi tudo sozinha. Do Arnaldo também, eu acho que é um grande amigo do João. Tinha um amigo meu lá do Rio, e ele me ajudou, mas é muito isso, é tudo pra você e você se vira, mas é uma experiência boa. E como foi a experiência de apresentar na banca? É uma coisa maluca, é surreal. Eu entreguei o TCC em novembro e você só vai apresentar quase um mês depois. Mas é bem difícil porque você trabalhou nesse projeto, por exemplo, o meu foi um tempo muito curto, né? Foram, propriamente dito, 2 meses só nisso. Mas o pessoal trabalha nisso 1 ano e meio. Então você sabe do que você está falando, mas dá aquele nervoso de o que eles vão falar do meu relatório, o que eles vão falar do meu slide, o que eles vão falar do meu teaser. Então é uma experiência maluca. Eu chorei no final da minha banca de TCC, chorei mesmo, assim, não sei se foi de alívio do que foi, mas depois passou, você é aprovado, é tudo maravilhoso. Acho que é nesse momento que você tá lá defendendo o seu trabalho, respondendo as coisas, que você vê que seu trabalho valeu a pena. Que vale a pena você surtar, vale a pena você chorar, você ficar sem fazer um monte de coisa para se dedicar para o seu TCC. Letícia, nossa conversa está muito boa, mas nosso programa está chegando ao fim. Muito obrigada pela presença, te desejo muita sorte na sua trajetória profissional. Muito obrigada, fiquei muito feliz de poder estar aqui e contar um pouquinho da minha trajetória para vocês. A você, telespectador, muito obrigada pela audiência e até o próximo Doc Oficina.